Boa tarde, meu nome é Paulo Roberto, sou estudante da Unopar Macaé, estou cursando o 4º período de Engenharia Mecânica. Hoje eu estou apresentando um trabalho de produção textual em grupo que foi desenvolvido pela Unopar para o final do semestre. E esse trabalho, basicamente, são alguns tópicos que eles deram para a gente fazer a apresentação. São divididos em 3 ou 4 etapas. Tem a etapa de desenho, a etapa de eletrostática. Hoje eu vou falar para vocês da etapa da eletrostática, né? Tenho aqui vou apresentar ainda para vocês a parte aqui do nosso pêndulo, né, que está aqui. Esse é o pêndulo que foi construído para a gente apresentar ainda o trabalho para vocês. Eu vou chegar nessa parte ainda do pêndulo. Esse trabalho é dividido com outros 2 amigos também que participam do trabalho, que é o Zé Roberto e o Romildo, que hoje faz parte do trabalho e vai ser de um conjunto só o nosso vídeo, vai ser de uma forma só. E eu queria apresentar a vocês o que é eletrostática, né? O que faz parte da eletrostática, como funciona, um pouco do funcionamento da eletrostática. Queria apresentar isso para vocês nesse trabalho do pêndulo eletrostático. Eletrostático é o acúmulo de energia em alguns materiais que se propagam quando eles se atritam, né? Por exemplo, não basicamente se atritando, né? Por exemplo, eu posso acumular acumular energia nesse tubo aqui de caneta, que a gente vai dar o exemplo depois no nosso pêndulo. E nesse acumular de energia, eu podendo talvez atritar com outro material, ele gere a energia eletrostática. Ele vai gerar energia eletrostática, ele vai ter essa energia por conta do acúmulo que a gente tem. Nosso corpo tem acúmulo de energia eletrostática. A gente acumula energia eletrostática durante o dia, entendeu? E esse fenômeno ocorre o tempo todo, não a olho nu, mas ocorre esse tempo todo. E por conta disso, a gente veio hoje apresentar a parte do pêndulo para explicar a vocês um pouco do como ocorre esse fenômeno, né? A gente tem aqui no nosso quadro, só fiz um básico aqui, né? Um desenho aqui básico para a gente apresentar os materiais que foram usados também, né, no nosso trabalho. Hoje eu tenho uma base de madeira, né? Uma base feita de madeira, todo material, eu explicar vocês também que todo material é reciclado, né? Conforme também o meio ambiente, muito bom. E eu tenho aqui uma base de madeira, eu tenho uma haste de ferro, eu tenho uma linha e tenho um papel laminado na ponta dessa linha. Isso aqui se constitui do nosso pêndulo, a nossa parte do pêndulo, que a gente já vai apresentar como funciona, como é a parte do fenômeno, como é feito. Eu vou apresentar um pouco ali para vocês, vou demonstrar para vocês como é feito isso. E aqui tem dizendo, né, aqui só fiz um básico do pêndulo, e aqui já apresentei para vocês como é que é, né? E isso aí. Agora eu vou apresentar para vocês aqui um pouco do nosso pêndulo. Aqui é o nosso pêndulo, né, como eu apresentei lá. Vou fazer o fenômeno aqui acontecer, que é a parte do atrito, como eu expliquei para vocês. A gente precisa ter uma carga positiva, né? No nosso, por exemplo, aqui é um exemplo do tubo, né? A gente precisa ter uma carga positiva no nosso tubo para fazer acontecer o fenômeno eletrostático. O pêndulo, a gente podia também, basicamente, é isso que constitui, né, a eletrostática. Eu vou falar um pouco também da história do pêndulo. O pêndulo eletrostático é um dispositivo que possibilita a detecção de excesso de carga elétrica em um corpo. Um dos primeiros objetos utilizados com o intuito de detectar excesso de carga foi desenvolvido pelo médico e físico britânico, né, William Gilbert, em 1544, por volta de 1600, porém o primeiro eletroscópio formado de um pêndulo
desenvolvido cerca de 150 anos mais tarde, em 1754, pelo físico britânico John Cantor. Isso é um pouco da história, né, do pêndulo. A gente quis resumir um pouco do que é. Agora eu vou fazer para vocês o fenômeno, né, do pêndulo, o que a gente está falando sobre a acumulação de cargas. Vou primeiro usar o tubo, esse tubo aqui sem fazer o atrito, né? O tubo sem fazer o atrito, sem ter o atrito, né, positivo da carga. Então aqui a gente vê que o tubo aqui passando entre o papel laminado não correu nada, o tubo não foi deslocado, não se deslocou, né, o nosso papel laminado. Aqui eu tenho outro tubo, né? E aqui com esse tubo eu vou fazer esse movimento nele, atritando a ponta do tubo para o acúmulo de energia. E nesse acúmulo de energia a gente vai fazer esse papel laminado aqui do pêndulo eletrostático mover. Vocês vão ver como é que vai ficar. Então eu vou fazer esse aqui, olha como ficou. Pela quantidade de energia, isso acumulada na ponta do nosso tubo. Isso basicamente é o nosso pêndulo, é como a gente está mostrando como é o acúmulo de energia, né, eletrostática, em diversos momentos, em diversas fases que ocorrem, e ao tempo todo ocorre, né? Isso aqui é um pouco do que foi apresentado, e muito obrigado e boa tarde a todos. Boa tarde, eu sou o José Roberto, aluno de Engenharia Mecânica da Unopar Macaé, 4º período. Nós vamos estar aí fazendo a apresentação, né, juntamente com meus amigos aí do grupo, Paulo e Romildo, sobre a montagem de um pêndulo eletrostático, que é proposto aí no trabalho, né, de conclusão de período. Então, eu vou estar mostrando todo o material que foi empregado para a montagem desse pêndulo, e vou estar falando sobre também a energização por atrito. Lembrando que existem as energizações por atrito, por contato e por indução, que já foram apresentadas, né, anteriormente aí na apresentação do trabalho. Só vou estar mostrando aqui a funcionalidade do pêndulo na energização por atrito, de forma prática. Então, para a montagem desse pêndulo, nós utilizamos madeira, cola, uma pistolinha de cola quente, uma haste de metal, que nesse caso foi a que eu encontrei, mas não necessariamente precisa ser de metal, é somente para fixação do isolante, que é um fio de linha 10, e o condutor, que é o papel alumínio, né, que é o condutor, e fita crepe, somente para fixação aqui de forma melhor aqui da linha. Um pedacinho pequeno de fita crepe já é o suficiente. Então, o primeiro passo que nós fizemos foi fixar a haste, né, na base da madeira, de forma que ela fique na vertical para a criação do pêndulo, né? Então foi feito aqui uma curva aqui na haste, né, mais ou menos com um ângulo aqui de 90 graus, amarrado a linha na sua extremidade e fixado o condutor, que é o papel alumínio, com a fita crepe, de forma bem simples. Então, na indução, vou estar apresentando agora nele como é que nós vamos fazer aqui a indução por atrito e mostrando aqui como que vai acontecer esse experimento. Então, quando o mesmo é energizado, né, por atrito, o mesmo perde elétrons. Então, quando a gente energiza aqui o canudo por atrito, o mesmo ele vai perder elétrons, se tornando eletrificado positivamente. Assim, quando o canudo, né,
se aproxima da pena aqui de metal, o canudo estará atraindo, né, os elétrons do lado mais próximo do canudo, através da indução eletrostática, deixando a pena com 2 polos de carga, mas ainda com as cargas nulas. Então vou mostrar aí na prática. Nós vamos atritar ele aqui, né? Está atritando. E vou também mostrar aqui um canudo, né, que não está, até garantir aqui, se a gente passar, né, a mão no canudo, a gente vai desenergizando esse canudo. Caso eu tenha feito já algum experimento, a gente não corre nenhum risco aí de estar passando um vexame aí e o condutor que está atraindo. Então, como a gente pode observar, tá vendo? Ele não atrai. Então agora vamos pegar o canudo que já está energizado e vamos colocar. Então a teoria aí que foi falada se concretizou. E somente para efeito, né, de experimento, o plástico também ele é um mau condutor, não é um bom condutor. Por isso que a gente, nas nossas casas, né, a gente geralmente usa o fio de cobre. O alumínio também é um condutor, porém o cobre aí, ele é um condutor melhor, né? Ele consegue, vamos dizer, dissipar de forma melhor a energia, né, distribuir. Então, como ele é um mau condutor, ele já perdeu sua energização aqui, que eu tornei muito. Então, para a gente até mostrar isso, se eu pegar somente uma beiradinha do tubo aqui, vamos botar esse pontinho aqui, ó. Observar só estou energizando aqui a ponta. Ó. Ele vai energizar. Porém, se a gente pegar outra extremidade, que eu não energizei, olha o que acontece. Nada. Por quê? Aqui, esse ponto aqui, ele foi eletrificado positivamente. Como o outro lado eu não atritei e o canudo plástico, que no caso é um mau condutor, ele permanece somente na área onde foi atritado. Então, aqui, né, somente a parte que foi atritada, ele foi eletrificado positivamente. Então, até mostrando aí também como a diferença, né, de um bom condutor aí. No caso de um metal, se a gente fosse energizar um metal, a gente não conseguiria energizar só uma parte dele. Ele seria energizado por completo, toda a área ali que foi do metal ali, do condutor ali, né? Então, uma vez concluindo aí, agradeço aí e até uma próxima. Boa noite. Hoje eu vou estar falando aí sobre a gaiola de Faraday, juntamente com os integrantes do meu grupo, o Paulo e o Romildo, que nós vamos estar utilizando aí para fazer esse experimento aí uma folha de papel alumínio, que vai estar representando a gaiola, né, que foi utilizado no experimento do Mike Faraday, que vai estar fazendo o mesmo efeito, e 2 celulares. A gaiola de Faraday foi criada, né, pelo físico Mike Faraday em 1836, através de um experimento onde o mesmo entrou em uma gaiola de metal carregado por um gerador eletrostático de alta voltagem, para comprovar que no interior, né, da gaiola o campo elétrico é nulo. Assim, o mesmo confirmou que o condutor, quando carregado, tende a espalhar suas cargas uniformemente por toda a superfície externa, né, dessa gaiola, obtendo em seu interior, né, um campo elétrico nulo. O mesmo acontece quando um condutor não está carregado, mas está em uma região que possui um campo elétrico causado por um agente externo. Seu interior ficará blindado. Esse efeito é conhecido, né, como blindagem eletrostática. Esse fenômeno que foi confirmado, né, pelo físico, acontece com os carros. Quando nós temos uma eminência de raios, que sempre é aconselhável aí a gente permanecer dentro do carro, porque esse carro
ele tem um formato próximo aí do esférico, né? Não é totalmente esférico, mas ele, vamos dizer, ele tem uma superfície toda metálica onde é fechado, vamos dizer assim, uma blindagem, uma superfície. Então, numa descarga aí elétrica, essa energia, né, ela tende a se dissipar por toda a superfície do automóvel e a gente que está no interior, como já foi comprovado pelo físico, né, ele entrou na gaiola, carregado, né, por um gerador eletrostático e o mesmo ficou vivo, não morreu, então ele conseguiu realmente confirmar o seu experimento. Isso acontece com o carro. Na descarga elétrica a gente vai estar no núcleo, onde o campo elétrico é nulo, como já foi dito, e a gente não vai ter nenhum problema se a gente permanecer no interior do carro. Então vamos sempre aí numa eminência de raio permanecer dentro do carro aí também, né? Mesmo acontece com aviões, com os aviões, né? Ele também tem essa blindagem aí, né? Devido à gaiola do Faraday. Para fazer esse experimento, nós vamos estar usando, como já disse, essa folha de papel alumínio e os dois celulares. Vou estar fazendo uma ligação para o celular aqui, para comprovar que o mesmo está com a área, está funcionando direitinho. Deixa eu fazer a ligação aqui. Vou estar ligando. Está observando. Tocou. Vou desligar. Vou deixar o celular aqui. Vou estar agora envolvendo mesmo com papel alumínio, que está representando aí a gaiola de Faraday de maneira mais simples, né? E objetiva aí para a apresentação do nosso trabalho. E vou estar realizando novamente a ligação. Vou deixar aqui próximo, observar, bem próximo. Vou botar aqui no Viva Voz. Como podemos observar, sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal e estará sujeita a cobrança após o sinal. Então a ligação não completa. Mais uma vez aí, comprovando aí o experimento do físico Mário Faraday. Obrigado. Eu sou o Romildo da Silva Garcia, aluno do 4º período de Engenharia Mecânica da Unapar. Hoje a gente vai mostrar para vocês aqui, na prática, né, como é que é um processo de eletrização por atrito e indução. Estou aqui com 2 materiais usados no nosso dia a dia, né, materiais simples, que a gente pode representar muito bem para fazer essa experiência, né, no nosso dia a dia. Sabemos que na natureza os corpos são neutros, né? Mas sendo que, portanto, se eu fazer um processo sobre esse balão, né, ou sobre a latinha, que é de alumínio, uma latinha qualquer, uma latinha de alumínio, provocar, né, um atrito sobre o balão, provavelmente eu teria aqui um acréscimo de elétrons, ou retirada, né? E nessa experiência a gente vai ver que ambos vão eletricamente vai ter um contato, né? Vão se atrair, 2 corpos vão se atrair, porque tem um positivo, outro negativo, um eletrizado, né? Dizemos assim, como o próprio nome diz, atritando-se, ou melhor, colocando-se 2 corpos constituídos de substâncias diferentes, inicialmente neutros, vamos dizer assim, e em contato, um deles cede elétrons, né? Cede elétrons, enquanto o outro recebe, vamos dizer assim, né? Enquanto o outro recebe.
Ao final, os dois corpos estarão eletrizados, né? Os dois corpos estarão eletrizados com cargas elétricas opostas. Então, eu vou fazer aqui, nesse curto período de tempo, provocar sobre a bola, né, que está na minha mão, um atrito. E quando eu fizer, eu vou fazer aqui a experiência que muitos já fizeram, né, que vocês vão ver em muitos sites, né, que as pessoas fazem muito. Tem uns que fazem, pegam canos, né, cano d'água, né, e passam num filtro, passam numa... E isso também acontece, né, com atrito, com você atrito. Então, vou fazer aqui a experiência com a bola e uma latinha de alumínio, simples. Atritar ela no meu cabelo, né? Aí vocês vão ver os processos, né? Um processo simples que não só, vou passar bem aqui, não só pode fazer isso com a latinha, mas também até com o próprio cabelo do corpo, né? Tem muitas pessoas que fazem. Os dois corpos estarão eletrizados e vão se atrair. E quando dizemos que a indução eletrostática é o fenômeno de separação de cargas elétricas de sinais contrários, né? Contrários em um mesmo corpo, contrário, no mesmo corpo. Portanto, esse dois tipos de eletrização pode ocorrer apenas pela aproximação, como é o que a gente vai fazer aqui agora. Veja bem, vou tentar aqui fazer aqui uma vez, né? Veja. Ainda, ó, mexeu um pouquinho, né? Acho que ainda vou ter que, ó, tô mexendo, né? Ó, já mexe, ó, começou, tá vendo? Então, ficou eletrizado a bola. Eu não sei se vai dar para vocês verem, mas eu vou tentar fazer aqui também no próprio cabelo, né? O cabelo, ó, tá levantando no meu braço. Né? O cabelo levanta. Eu vou fazer novamente. Agora eu vou fazer com os dois balões, né? As duas bolas, né? Que será induzido, né? Essa latinha que é de alumínio pelas duas bolas, um para um lado e outro para o outro. Né? Deixa eu ver. Ela mexe um pouquinho, né? Aqui, ó. Tá longe, tá vendo? Tá longe, ó. Tá mexendo. Mas a outra não deixa também, que tá eletrizada. Duas bolas eletrizadas, ó. Né? Então é isso, gente. Esse processo eu estou fazendo aqui é o processo de atrito. Portanto, esse tipo de eletrização pode ocorrer apenas pela aproximação, né? Por aproximação aqui, ó. Isso também vale para um pêndulo, né? Que as pessoas fazem entre um corpo eletrizado e um corpo neutro. Sempre entre eles acontece qualquer tipo de contato, né? Então, uma experiência bem simples, né? Tá bem distante, mas vocês veem que acontece aqui, ó, mexe a lata, né? Por mais que esfregar mais aqui para ficar bem legal, aí vocês vão ver que o fenômeno é real, né? O fenômeno é real. Deixa eu ajeitar mais um pouquinho aqui. Assim. Só um pouquinho, começou a mexer. Depois que eu tirei, né? Vai mexer um pouco, mas eu vou fazer de novo para ficar legal. Igual no início. Ó. Opa, esbarrei nela. Vocês veem aí
Vejam aí que lá mexe, tá vendo? Mexe, que há um atrito. Há um atrito na bola. Então é isso. Esse é o processo aqui, minha apresentação do trabalho, que tem mais dois amigos aí apresentando também outro processo, né? Que é o Paulo, Vicente e o José. E agradeço aí a oportunidade. E ficou legal. Uma experiência muito boa, né? E obrigado, professor.